Boa tarde a todos, meu nome é Juliana. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha história acadêmica e o projeto que eu tenho em mente para desenvolver no Instituto de Ciências Biológicas, no ICB, né? Esse projeto é sobre progressão tumoral e envelhecimento, focado nas mudanças da matriz extracelular e no papel das células mieloides. Então, para contextualizar um pouquinho a minha história, né? Ela começa na UFRJ em 2005. Eu fiz a graduação, fiz mestrado, doutorado e faço pós-doutorado na UFRJ. Eu fiz a minha graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica. E a partir do ano de 2006, eu entrei para o Laboratório de Imunologia Tumoral do Instituto de Bioquímica, chefiado pela professora Vivian Runjanek. E lá eu trabalhava principalmente, né, com diferenciação de células dendríticas, produtos tumorais secretados, citocinas, entre outros, né. Durante o meu doutorado, entre o ano de 2012 e 2013, eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche, no qual eu fui para Milão, né, para o Instituto Clínico Humanitas, que é um instituto que trabalha junto com a Universidade de Milão, e lá eu fui para o laboratório dos professores Alberto Mantovani e Máximo Locati, que é um laboratório muito grande, muito conhecido da área de imunologia. Então, eu trabalhei com macrófagos, com medula óssea, proliferação celular e produtos tumorais também. Eu permaneci no laboratório da professora Vivian até quase o fim de 2015, e aí, então, em 2016, eu passei para o programa de glicobiologia, inicialmente sob a supervisão do professor Mauro Pavão e depois com a supervisão do professor Paulo Mourão. Lá no programa de glicobiologia, nós trabalhamos com heparinas de diferentes fontes, análogos de heparina obtidos de invertebrados marinhos, manganês, plaquetas e modelos tumorais, tanto in vitro quanto in vivo. Em 2016, eu ainda passei um curto período de tempo, mas muito proveitoso, na Universidade de Münster, com o professor Martin Gott, que já colabora há muitos anos com o nosso programa. E eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com matriz extracelular, migração de células tumorais, sinalização no laboratório dele. Eu mantenho contato com todos esses professores e a gente faz colaborações até hoje. Durante esse tempo, né, esses anos todos na UFRJ, eu dei muitas aulas de diferentes matérias, bioquímica, biologia celular, imunologia, e eu pude participar de alguns cursos de férias que eu considero talvez as atividades mais gratificantes que eu fiz, né, uma das mais gratificantes que eu fiz, dada a situação, né, socioeconômica dos alunos, eram alunos surdos, vindos do Instituto Nacional de Educação para Surdos, e a professora Vivian organizava esses cursos de férias 2 vezes ao ano. Aí, no ano passado, a Covid-19, né, essa pandemia, nós ainda estabelecemos uma parceria com a Fiocruz e a gente está desenvolvendo um projeto paralelo que estuda o potencial antiviral e anti-inflamatório das heparinas, né, sobre o vírus SARS-CoV. Bom, o que sempre me fascinou na ciência, sempre me fascinou muito, foi entender o desenvolvimento tumoral e todo esse microambiente complexo, composto por muitas células, com uma comunicação muito intensa, e a questão sistêmica envolvendo o desenvolvimento dos tumores, né? Então, essa dualidade entre entender como que as células imunes presentes ali no microambiente tumoral podem criar respostas efetivas e combater o tumor, evitando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, em outras situações, essas células são completamente tolerogênicas a esses tumores e às vezes, até, eventualmente, atuam de forma pró-tumoral, né? Promovendo o escape das respostas imunológicas e, consequentemente, o desenvolvimento do tumor e a metástase, que é a forma mais grave da progressão tumoral. Então, pensando nisso, lá no início, né, eu comecei a trabalhar com as células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno, são essas células que capturam antígenos e apresentam para linfócitos T. Então, elas fazem essa interseção entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa, e a gente sabe que
o microambiente tumoral ele é muito inibitório para as células dendríticas, né? Alguns fatores que promovem a sua diferenciação e função estão em baixos níveis, enquanto outros que são inibitórios dessas células estão em maiores níveis. Então, pensando nisso, nós estabelecemos no laboratório uma linha de pesquisa em que a gente separava, coletava monócitos do sangue periférico e diferenciava esses monócitos em células dendríticas in vitro. E a gente pode ver aqui nesse gráfico da esquerda, os monócitos eles expressam na sua superfície o CD14, mas eles não expressam o CD1A. Enquanto que, ao passo que as células que se diferenciam para as células dendríticas, elas perdem a expressão de CD14 e ganham a expressão de CD1A. Então, com a análise dessas moléculas, a gente consegue inferir sobre o grau de diferenciação dessas células. E quando a gente tratava essas células com produtos secretados por diferentes leucemias, a gente vê uma supressão em torno de 30% da diferenciação das células dendríticas. Esse trabalho, na verdade, são 4 trabalhos, né, com esse tema, e a gente desenvolveu no Laboratório de Imunologia Tumoral. Eu trabalhei também bastante com os macrófagos de origem murina, né, macrófagos diferenciados a partir de células da medula óssea, e esses macrófagos também eles apresentam um perfil de polarização para M1, um perfil de polarização para M2. Esse grupo é bastante heterogêneo, na verdade. O macrófago M1 a gente caracteriza como uma célula muito pró-inflamatória, enquanto o macrófago M2 é um macrófago que atua mais na resolução da inflamação. Então, nós olhamos para essas células diferenciadas a partir de células da medula e nós olhamos a expressão da arginase nessas células. Isso porque os macrófagos do tipo M1 utilizam principalmente a via da oxidonitrosintase para o metabolismo da L-arginina, enquanto os macrófagos do tipo M2 utilizam mais a via da arginase. E o que a gente observou aqui, usando produtos de células 3LL e MNMCA, esse aqui é um carcinoma pulmonar murino, e o MNMCA é um fibrosarcoma murino, né? É que principalmente esses produtos aqui tumorais do fibrosarcoma, eles induzem aumento da expressão da arginase 1 em macrófagos só diferenciados, macrófagos que a gente chama de M0, macrófagos M1, macrófagos M2 também. O que era mais interessante ainda nessa história é que a gente tinha células que não tinham, que eram cultivadas apenas com esses produtos tumorais, não tinham nenhum estímulo de citocina para sua sobrevivência. Então, essas células não deveriam sobreviver, mas por algum motivo, na presença desses produtos tumorais, elas sobreviviam. Então, a gente analisou a proliferação dessas células e a gente viu que não só elas sobrevivem, como elas têm uma taxa de proliferação muito maior do que o controle. Tá. Nós olhamos também diretamente as células hematopoéticas da medula. Então, eu coletava a medula desses animais, retirava as células mesenquimais e deixava as células hematopoéticas. E esse é um experimento bem simples, em que essas células eram cultivadas por 24 horas na presença de 10%, 30% ou 50% do meio condicionado desse tumor de LLC, que é um tumor muito semelhante àquele 3LL que eu falei. E a gente tem um aumento da viabilidade dessas células em cultura. Mais interessante do que isso foi quando a gente foi olhar animais que tinham tumores, né? Animais com tumores de LLC injetados no flanco, e a gente olhou animais com 3 semanas de tumor e com 5 semanas de tumor. E o que a gente vê é que os animais com os tumores mais desenvolvidos, aqueles por 5 semanas, a gente tem um aumento importante, em torno de 30% a 40% da viabilidade dessas células, né? Elas não foram tratadas com nada, são simplesmente células colocadas em cultura com aumento da viabilidade. Mas a progressão tumoral ela tem muitas etapas, algumas dessas etapas são conhecidas, embora ainda existam muitas perguntas e muitos detalhes de mecanismos para serem desvendados, e ela consiste primeiro numa proliferação in situ, depois essa proliferação ela aumenta, ela rompe a membrana basal, invade o tecido, ocorre um intravassamento das células para a corrente sanguínea ou corrente linfática, e essa célula eventualmente sai dessa corrente sanguínea e coloniza
tecidos locais, órgãos, por vezes muito distantes fisicamente dos tumores primários, né? Levando a inicialmente uma micrometástase e depois para uma macrometástase. Então, a gente tem 2 pontos em que essas células têm uma grande migração, né? Em que ocorre grande migração dessas células tumorais. E a gente resolveu estudar um pouco esses mecanismos de migração, como que ela acontecia. Então, usando aquele modelo da LLC, a gente cultivou essas células e a gente fez um ensaio de cicatrização in vitro, né? Um ensaio de migração, em que a gente observou como essas células fechavam esse espaço vazio em 12 horas, né? A gente sabia que o manganês, ele é um cátion divalente e ele é um cofator de integrinas, né? Então, a gente estava tentando olhar para integrinas nesse momento e a gente fez, então, uma pré-cultura dessas células com manganês, um pulso de 1 hora, e a gente viu que essas células migraram muito mais, fecharam com muito mais eficiência e de uma forma mais acelerada esse risco em relação ao controle. De uma maneira bastante interessante também, a gente usou uma heparina não fracionada, e aqui uma heparina de origem bovina, e essa heparina inibiu essa migração dessas células, que foi acelerada pelo manganês, né? Então, a gente teve uma migração semelhante ao controle. Nós fomos olhar os animais, mais uma vez, injetados com esses tumores de LLC, e aqui a gente faz uma análise no Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron, em que a gente consegue medir diferentes elementos químicos, e a gente conseguiu ver um aumento do conteúdo de manganês nos tumores primários, e que é dependente do tempo, né? Então, tumores mais desenvolvidos, eles têm um conteúdo de manganês maior do que os tumores menores. E a mesma coisa a gente viu também, bastante similar, na medula óssea desses animais. Então, animais com tumores grandes e bem desenvolvidos, eles têm um aumento do conteúdo de manganês na medula óssea. O que sugere para a gente que o manganês realmente está relacionado com migração de células, mas independe se as células são tumorais ou não, né? A gente tem um grande recrutamento de células da medula óssea para regiões do tumor. Então, a gente foi investigar os mecanismos dessa migração. A gente tinha uma ideia de que células LLC expressam integrina beta-1 e SINDECAN1. O SINDECAN é um proteoglicano de heparansulfato que está na membrana dessas células. Então, a gente fez uma marcação dessas células, a gente marcou a faloidina também, para olhar com mais detalhes as adesões focais. E a gente viu que as células tratadas com manganês, com aquele pulso de manganês, elas têm uma maior expressão colocalização de SINDECAN e de integrina 1. E isso não acontece nas células que são tratadas com a heparina, tá? Então, a nossa hipótese, né, isso fez a nossa interpretação desses resultados, é que existe uma parceria entre o SINDECAN, o manganês e a integrina na membrana dessas células. Lembrando que o SINDECAN, ele é um proteoglicano, ele é sulfatado, então ele tem uma carga negativa e talvez ele possa interagir com esse manganês. Da mesma forma que a heparina tem uma carga negativa, então a heparina possivelmente pode ser um competidor pela ligação a esse manganês. Inclusive, a carga da heparina é mais negativa que a do heparão. Olhando, então, um pouco também os outros glicosaminoglicanos sulfatados, né? O nosso grupo busca, principalmente, análogos de origem marinha, que possam ter menos efeitos colaterais, efeitos de sangramento, menos atividade anticoagulante, como a heparina tem. E a gente, então, conseguiu estabelecer um protocolo de extração, purificação, né, de um heparansulfato, dessa assídia, um invertebrado marinho, que existe em grande quantidade na Baía de Ilha Grande. Então, a gente caracterizou esse heparansulfato por ressonância magnética nuclear e a gente fez ensaios em vivo com esse heparansulfato. Tá? Então, nesse ensaio aqui, a gente injetou células MC38, que são um adenocarcinoma de cólon, murino na veia da cauda dos animais, e a gente observou, depois de 3 semanas, os tumores no pulmão, né? Então, sabidamente, essas células têm tropismo por formar metástases no pulmão, e a gente pode observar essas bolhas aqui no pulmão. Por outro lado,
quando esses animais foram tratados com esse heparan-sulfato da Falusia nigra, a gente tem um aspecto muito melhor do tecido, do órgão, e a gente vê muito menos focos metastáticos, pelo menos essas metástases grandes, né? A gente contou esses focos metastáticos, então tem uma redução importante nos animais tratados, e a gente analisou também por fluorescência macerados desses pulmões, uma vez que essas células eram marcadas com GFP. Mas a progressão tumoral, ela também tem uma outra etapa que é bastante importante, que é essa etapa hematogênica, né, em que as células elas sofrem bastante nesse momento, né, tem a corrente sanguínea, tem o fluxo, forças químicas, forças físicas, forças mecânicas, elas podem encontrar células do sistema imune aqui, ser eliminadas. Então, para superar essa barreira, né, existem plaquetas, são essas bolinhas vermelhas na corrente sanguínea, e essas plaquetas elas acabam se ligando muito às células tumorais e formam microêmbolos, né? E de certa forma essas plaquetas protegem essas células tumorais nesse ambiente tão hostil. Além disso, as plaquetas interagindo com essas células tumorais auxiliam nesse momento do extravasamento, porque elas interagem também, facilitam essa interação com o endotélio. Então, pensando nessa etapa hematogênica, nós repetimos aquele experimento com as células MC38 e nós olhamos a microvasculatura do pulmão. Então, aqui a gente consegue ver agregados de células tumorais em verde, plaquetas em vermelho, e a redução desses agregados quando a gente tratou ou com heparina padrão suína ou com heparan-sulfato da Falusia nigra. Isso foi observado em 30 minutos e 3 horas após a injeção das células. Além disso, nós estabelecemos um ensaio in vitro, em que a gente cultivou aqui células de melanoma humano, MV3, com plaquetas humanas, e a gente vê uma redução da interação entre essas células MV3 e essas plaquetas quando a gente adiciona a heparina, aqui heparina suína, aqui uma heparina bovina. A heparina bovina ela é mais heterogênea do que a heparina suína, e o nosso grupo desenvolveu há alguns anos métodos de purificação, de separação dessa heparina bovina em uma heparina que tem alta atividade anticoagulante e uma heparina que tem baixa atividade anticoagulante, que é essa daqui, heparina bovina de baixa atividade anticoagulante. Então, essa heparina também se mostrou eficaz no sentido de inibir a interação de células MV3 e plaquetas. O condroitin sulfato não tem efeito nesse sistema. Então, aqui a gente tem uma microscopia mostrando mais uma vez as células em verde, as plaquetas em vermelho, e a colocalização do vermelho com verde é o que a gente analisa aqui, tá? Mas qual seria o mecanismo, né, de ligação da plaqueta à célula tumoral? Existe mais de um mecanismo. Na verdade, um dos mecanismos conhecidos, né, que foi muito explorado pelo professor Borsig, que colabora com a gente, ele conversa sempre, né, com o nosso grupo, e esse mecanismo ele fala da expressão de P-selectina por plaquetas ativadas. P-selectina é uma lectina, né, expressa por essas plaquetas após ativação, e ela tem inúmeros ligantes. Esses ligantes são mucinas que estão presentes no glicocálice de células tumorais. Então, essa é uma das vias pelas quais, né, as plaquetas se ligam a essas células tumorais na corrente sanguínea. Então, para avaliar exatamente o potencial, né, da nossa heparina, do nosso heparan-sulfato nessa ligação, a gente fez um ensaio in vitro em que a gente imobilizou a P-selectina no fundo da placa e a gente colocou células fluorescentes, né, células marcadas em cima dessa P-selectina com diferentes doses ou de heparina suína ou do heparan-sulfato da Falusia nigra. E o que a gente observa é que existe uma resposta dose-dependente, em que a gente tem diminuição da ligação à P-selectina, só que o nosso heparan-sulfato, aqui mostrado de azul, ele é cerca de 11 vezes mais potente do que a heparina suína, inibindo essa ligação à P-selectina.
e de forma bastante interessante, o nosso heparan-sulfato ele é muito menos potente, tem uma atividade anticoagulante muito inferior à heparina suína padrão. Então, como eu venho falando, o câncer ele é uma doença sistêmica, né? Diversas células colaboram, diversas células participam da formação do que a gente chama de nichos pré-metastáticos. Então, nesses nichos, nesses ambientes, a matriz extracelular ela está sendo transformada, modificada, ocorre a chegada de células imunes, vindas da medula óssea, do baço também, principalmente células mieloides atuam nesses nichos pré-metastáticos. E existe uma intensa sinalização, os exossomos e as microvesículas secretadas pelos tumores, pelas células tumorais, elas comunicam intensamente essas células, fazem uma comunicação bastante intensa entre essas células, formando esses nichos que são ambientes mais amigáveis para a instalação de tumores e a formação dos tumores secundários, que são as metástases. Mas existem algumas dúvidas ainda sobre a construção desse nicho, né? Aqui a gente não sabe quem é o ovo e quem é a galinha, quem surgiu primeiro. A gente sabe que na construção desses nichos pré-metastáticos a gente tem uma mudança na estrutura, na matriz extracelular, e a gente tem a chegada dessas células que são chamadas células mieloides imaturas, né? Como eu falei, vem da medula óssea e vem bastante também do baço. A gente não sabe o que acontece primeiro, mas entender esse mecanismo, como essa desconstrução, né, do nicho original acontece, é fundamental para a gente propor estratégias para impedir a formação das metástases, né? E essas células imaturas, células mieloides imaturas, elas já são conhecidas, né? Já tem alguns perfis conhecidos, elas podem ser principalmente de dois tipos, são as células monocíticas, as células granulocíticas. Essas células granulocíticas aparentemente não têm mais capacidade de se diferenciar, elas já estão totalmente diferenciadas, mas essas células monocíticas ainda podem se diferenciar em macrófagos e células dendríticas. E essa é, inclusive, uma das estratégias estudadas para promover a diferenciação dessas células e eliminar essas células que são imaturas, tá? Acontece que existe um acúmulo sistêmico dessas células, não apenas na região do tumor primário, do tumor secundário, mas também circulante, e existe uma correlação negativa entre o número dessas células e o prognóstico dos pacientes. Mas o envelhecimento, né? O envelhecimento, ele também causa alterações na matriz extracelular. A gente tem esse experimento aqui, foi feito um experimento bem simples, com células mesenquimais em cultura, e eles analisaram células na terceira passagem ou na 12ª passagem, e apenas com essa diferença de passagens de células, já se observa uma redução importante na produção de laminina, fibronectina, metaloproteinase 2 e aumento de colágeno 1 nessas células, né? Além disso, o envelhecimento tem toda uma questão da senescência, que aumenta com o envelhecimento, né? E a redução do número de células-tronco também acontece com a idade. E tudo isso pode colaborar para essas alterações da MEC. A MEC, a matriz extracelular, ela é composta principalmente por glicoproteínas, elastina, colágenos, proteoglicanos, né, são os principais componentes da matriz extracelular. Em um trabalho, né, publicado há alguns anos, eles conseguiram calcular a meia-vida através de um estudo das configurações L e D do ácido aspartico, né, de proteínas, e assim eles conseguiram predizer a meia-vida de alguns componentes da matriz extracelular. Então, o colágeno femoral, por exemplo, ele tem uma meia-vida de 117 anos, mas o colágeno na pele tem uma meia-vida de 15 anos. Então, mostrando que não depende apenas do material, né, da substância em si, mas depende também do microambiente onde ela está situada, essa meia-vida. E será que a MEC alterada com envelhecimento ela facilita a metástase? Esse é um assunto que ainda não está muito bem esclarecido, né, na literatura,
mas esse artigo aqui de 2009, ele mostra que não. Eles dizem que, apesar do avanço da idade aumentar a incidência de tumores, o que é bastante sabido, a capacidade metastática parece estar reduzida. Então, aqui eles cultivaram células, né, essas células de carcinoma de pulmão, em cima de colágeno de animais jovens e colágeno de animais mais velhos. E eles viram a formação das colônias dessas células, né? Então, uma formação bastante semelhante, às vezes até aparece um pouco maior, essas do colágeno mais velho. Mas quando eles olham o número de células migrando e a distância migrada por essas células, eles mostram que as células cultivadas sobre o colágeno mais velho, elas migram em menor número e elas migram distâncias menores do que as células no colágeno mais novo. Então, a sugestão do trabalho é que a metaloproteinase 3 ela digere menos o colágeno velho. Tá? E o envelhecimento ele impacta também no sistema imune de várias formas, seja por uma exaustão, de uma forma geral, do sistema, ou pela senescência, que a gente já discutiu. Então, indivíduos com idade mais avançada, eles apresentam, em tese, em teoria, né, apresentam mais citocinas pró-inflamatórias, mais células terminalmente diferenciadas e menos células naive, né, células do sistema imune, que ainda não encontraram antígenos. E com isso, ocorre uma redução da resposta imune adaptativa e o aumento de tempestade de citocinas, que é algo que a gente está comentando muito agora na pandemia da Covid. De uma forma geral, então, existe uma redução da secreção de perforinas pelas células NK, uma menor atividade fagocítica de neutrófilos e um aumento da mielopoese, que é a hematopoese de células mieloides em relação à linfopoese. Isso tudo acontece com o envelhecimento. Então, a minha proposta de pesquisa aqui é acompanhar e traçar uma linha do tempo com as alterações da MEC durante a progressão tumoral, identificar e caracterizar o fenótipo das células mieloides em sítios pré- e pós-metastáticos, entender melhor a relação entre as células mieloides e as alterações da MEC e a distribuição de metais, de cátions, como o manganês e o zinco. O zinco está muito relacionado à atividade das metaloproteinases, caracterizar a MEC durante o envelhecimento e comparar modelos de progressão tumoral em animais com diferentes idades, né? Avaliar também o uso de agentes com potencial antimetastático para a prevenção das alterações da MEC e do recrutamento de células mieloides também para os futuros sítios metastáticos. Então, para isso, a gente vai usar inicialmente um modelo de câncer de mama que faz metástase pulmonar. A gente já tem uma ideia sobre a matriz extracelular desse tecido, inclusive em algumas doenças, como asma e como câncer, né? E no câncer, de uma forma geral, a gente tem um aumento da deposição de fibronectina, de tenacina C e de ácido hialurônico nesse tecido. O ácido hialurônico também é um glicosaminoglicano, mas não é sulfatado. Então, baseando um pouco nesse trabalho, publicado em 2017, em que eles injetam células, né, 4T1 na mama de animais VALD-C, e eles aqui avaliaram como o tratamento com a interleucina 12 e bloqueadores de checkpoints imunes poderiam interferir nas metástases que são espontâneas, né? Esse é um modelo de metástase espontânea. Então, eles mostram que esses tratamentos conjugados, eles têm uma redução no número de metástases e também no tamanho dos nódulos metastáticos desses animais. Então, de uma forma semelhante, a minha proposta é injetar células T4T1 na mama de animais, VALB-C, e acompanhá-los até o dia 25, que é esse momento aqui, e fazer análises, né, de grupos de animais em diferentes momentos da progressão tumoral. E aí a proposta é avaliar a matriz extracelular, elastina, fibronectina, colágeno 1, colágeno 4. Colágeno 4 está muito relacionado com câncer de pulmão de células pequenas, tenacina C. Analisar também o número, o percentual e as características, o fenótipo das células mieloides, que são células CD11 e B, tanto as granulocíticas quanto as macrofágicas, e também analisar o manganês e o zinco no tumor primário
e também nos pulmões desses animais. E um segundo modelo seria para avaliar mais a questão do envelhecimento. A minha proposta é avaliar animais de 2 a 20 semanas, com esses intervalos, mais uma vez analisando as proteínas da matriz extracelular, os componentes da matriz extracelular no pulmão e as células mieloides no pulmão, no baço e na medula óssea, tá? E também, será que a gente não encontrar alguma alteração na distribuição de metais nesses animais com envelhecimento? É uma pergunta ainda sem resposta. É isso. Obrigada. Então, muito obrigada, Juliana. Você está muito interessante, seu projeto é muito bom. Eu até trabalho com o Macide, eu já trabalhei com a Falúzia, mas meu foco é outro, né? Porque é mais uma questão de neurogênese, não de uso das glicosamiloglicanos em qualquer doença. Bom, mas você falou muito bem sobre o seu projeto de pesquisa, muito bom. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre a sua atuação no ensino de graduação e também os seus projetos, assim, o que você pretende fazer quanto a projetos de extensão na universidade. E como bem levantou a Marimélia na última arguição, né? Que a gente sempre fala que são 3 os pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, quando o docente ingressa na carreira, não bem no comecinho, mas logo depois, né? A gente já começa a entrar na administração. E muitos acabam enveredando muito pela administração. Então, me fala um pouquinho sobre como você vê o seu futuro como uma docente atuando no tripé e não só na sua pesquisa. Essa é uma das perguntas. E a outra, como você se inseriria no ICB como uma professora pesquisadora? Onde você atuaria? Como você se vê também se inserindo no Instituto? Bom, sobre a questão das aulas, né, eu dei várias aulas de diversas matérias. De imunologia foi a minha formação inicial, né? A gente participei, dei crédito didático em disciplinas sobre sistema neuroimune endócrino, inclusive. Mas eu já dei muitas aulas também de biologia celular, dei aulas com a professora Morgana para o curso de fisioterapia. É uma área que me interessa bastante, a biologia celular. E eu também tive a oportunidade de dar muitas aulas de bioquímica também, já que eu faço parte do Instituto de Bioquímica, para os cursos de fonoaudiologia, terapia ocupacional, eu já dei também para odontologia, né? Já dei aulas práticas de citometria de fluxo em vários anos para a professora Morgana, e com isso também eu acho que eu já respondo um pouco a segunda pergunta, que eu já me considero semi-inserida no ICB, porque eu colaboro há muitos anos, desde 2012, com a professora Morgana, em diversos trabalhos, oriento um aluno dela de mestrado, e, além disso, lá no grupo, né, da glicobiologia, a gente tem 3 professores que são do Instituto, a professora Ana Cristina, o professor Roberto Fonseca, que é da farmacologia, e o professor Luiz Cláudio. Então, são pessoas que eu estou sempre em muito contato, com bastante troca dentro do nosso grupo, né? O nosso grupo ele tem essa coisa bastante legal, né? O grupo de glicobiologia, porque a gente tem muitas trocas, a gente está fisicamente muito perto, né? Então, a gente tem muitas trocas. E, além disso, também eu uso já há alguns anos, já usei em diferentes trabalhos, o sistema de microscopia do ICB, né, com a Graziella, o confocal. Eu uso junto com a professora Morgana também, já há muito tempo. Então, eu acho que eu estou semi-inserida no ICB. Sobre atividade de extensão, eu participei muito dos cursos de férias,
com a professora Vivian. Eu não sei se todos conhecem, mas é uma adaptação do curso de extensão, né, dos cursos de férias que o professor Leopoldo inicialmente criou. E a Vivian, ela fazia um curso que era um pouco diferente, né, com alunos surdos, né? Então, surdos completos, pessoas que muitas vezes não falam, nem falam o português, nem entendem muito bem o português, faziam línguas de sinais. Então, a gente tinha ajuda de intérpretes nesses cursos, né? E, e é uma atividade assim que para mim é muito gratificante, muito tocante, porque esses alunos têm muitas dificuldades de comunicação, dificuldades socioeconômicas, etc., né? Então, era uma atividade muito, muito bacana, participei muitas vezes, gostaria de participar mais vezes. E, é, e eu gosto muito de dar aula, e estudando para esse concurso, eu acho que eu gosto ainda mais de histologia. Gosto muito dessa matéria de histologia, acho que eu vou ficar muito feliz se eu puder dar aulas de histologia daqui para frente. Ok. Vamos, então, continuar na nossa segunda lista agora, né? Laura, né? A gente mudamos agora, vamos lá. Ok. Juliana, parabéns. Lindo Obrigada. projeto, linda aula. Parabéns pela sua trajetória acadêmica. O que você imagina que mudaria daqui para frente se você virasse docente? Eu acho que eu ia conseguir. Bom, muita coisa muda, né? Você já dá aula, você já trabalha em pesquisa, Pois você já é. está no grupo. Para que passar por toda essa tribulação? Eu acho que é uma continuação, faz parte, né? Depois do pós-doc, ser professor. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula, eu gosto muito de orientar. Eu já orientei muitos, muitos alunos no laboratório, uma atividade que me dá muito prazer ensinar para os alunos. E eu me vejo assim, mais independente, tendo meu laboratório, tendo as colaborações que eu já tenho, mas criando novas colaborações. E acho que seria incrível. Uma progressão natural? Sim, uma progressão, isso. Ok. Em relação a mecanismos de inclusão e a maneiras de transpor aquilo que você faz como docente em ensino e pesquisa para a sociedade, que pontos você almejaria alcançar? O que você pode propor? A gente já recebeu alguns alunos no laboratório, eu já orientei alunos que são de programas de jovens talentos, né? Então, alunos bem interessados, sem nenhuma base, mas bastante interessados, eu acho muito bacana isso. Em termos de expansão, né, a gente trabalha com substâncias extraídas, a gente estabelece o método de purificação, a gente estabelece as características bioquímicas, físicas desses compostos, então a gente tem um potencial grande de patentear algumas dessas substâncias e desenvolver também algumas dessas coisas, como a heparina de baixo peso molecular, que a gente pretende também desenvolver e fazer em grande escala, eventualmente para futuros testes clínicos, né, com humanos, etc. Então, a gente tem essa conversa, ela existe no grupo, e a gente tem esse foco também em expandir, né, esse conhecimento, sair da universidade para uma área mais que possa ser translacional, né, que a gente possa passar para coisas mais ousadas, assim, né? Ok, muito bem. Eu vou deixar outras perguntas para os meus colegas. Obrigada, Juliana. Obrigada a você. Vai ser o Hernandes, vai ser o Victor. Quem levanta a mão primeiro? A Marimélia. Vai, vamos lá. Vamos mudar. Posso falar? Pronto. Oi, Oi, Juliana. Obrigada pela sua apresentação. eu Parabéns que agradeço. pela sua trajetória. E aí, você comentando do trabalho da Vivian com os alunos surdos, eu me lembrei que, eu não lembro agora se foi 2006 ou 2007, a gente estava participando de uma daquelas reuniões da rede de Uhum.
que na época nem chamava, né, Leopoldo Demés, e foi a primeira vez que eu ouvi alguém comentar a respeito de como é que os alunos surdos poderiam estudar biologia celular ou histologia se não tinha, né, sinais e não tinha vocabulário que eles compreendessem, por exemplo, o que é DNA, o que é citoplasma, o que é núcleo, o que é membrana. E, assim, eu acho que, assim como eu, muita gente nunca tinha pensado nisso, né? Uhum. E eu me lembro, assim, claramente de ouvir a Vivian falar sobre isso. E foi um momento, assim, eu até me emociono de lembrar de, sabe, dessa preocupação dela com... E hoje em dia a gente já vê, já vi até um pessoal da Federal do Piauí, que agora lançou, acho que no ano passado... Os glossários. Isso, exatamente, tipo um dicionário, né? Isso. A gente ia anotando, eles no meio do curso, eles às vezes mostravam uma coisa nova, aí a gente tentava saber, é isso, vamos anotar para a gente não esquecer, filmar, Exato. né? Então a gente tinha todo esse trabalho. Aquilo para mim foi assim, realmente, sabe, abriu meus olhos para uma coisa que nunca tinha pensado, e acho que do mesmo jeito que muita gente que estava ali assistindo, que trabalha também com extensão com estudantes da educação básica e professores, nunca tinha pensado, né? Então, Sim. Realmente esse trabalho dela é maravilhoso, né? Bacana. E aí o que eu queria saber é se você continuava nesse, não sei se continua esse projeto, se você continua nele, se você se não continua em sendo a candidata escolhida, se você retomaria esse tipo de atividade de extensão, especificamente com esse público, né? Com esse público. Então, eu gostaria de retomar, sim, eu acho que é uma das metas, né, que eu tenho. A professora Vivi, ela é aposentada hoje em dia, né, então os cursos de férias no modelo do professor Leopoldo, eles continuam no Instituto de Bioquímica, mas eu acho que nos últimos 3 anos não aconteceram muito mais com os alunos surdos, né. Então, o que acontecia também depois dos cursos de férias é que alguns alunos ficavam tão interessados, tão animados, que eles pediam para ir para o laboratório, para acompanhar. Então, era muito bacana. Alguns deles a gente viu esforço para estudar e fazer vestibular mesmo para a universidade. Alguns entraram até para áreas, assim, às vezes nem sempre ciências biológicas, mas áreas diferentes. Mas proporcionar a essas pessoas não só conhecer a ciência, mas conhecer a universidade, o ambiente universitário, as trocas que a gente tem ali, eu acho que é muito importante. E eu valorizo muito isso. Tá ótimo, estou satisfeita. Muito obrigada, Juliana. Obrigada. Hernandes ou Victor? Eu? Juliana, parabéns pela sua aula ontem e hoje o seu trabalho, seu projeto que está apresentando. Queria te fazer uma pergunta que é mais curiosidade. No final, quase hoje, na sua apresentação, você estava falando de matriz extracelular e envelhecimento. Sim. Você disse que o colágeno na pele em torno de 15 anos permanece, né? É um turnover, né? Isso, e você falou colágeno femoral articular 117. Que colágeno femoral articular seria esse? Também do tipo 1? Eu acho que sim, eu confesso que eu não sei exatamente, mas isso é uma predição, né? Existem também outros estudos com carbono 14, que eu acho que talvez deem uma meia-vida mais aproximada, mas esse estudo é uma predição com base na configuração do estrógeno e levógeno dos aminoácidos, né? Então, são colágenos, o colágeno da pele tem um turnover mais rápido, né, do que o colágeno do fêmur. Eu não sei te dizer exatamente qual é o colágeno que eles analisaram ali nesse estudo. Porque esse colágeno do fêmur pode ser o colágeno articular, né? Pode ser subcondral, no osso mesmo. Sim, então, articular. Então é um osso, é um colágeno mineralizado. É diferente, então, o turnover dele tem que ser durante a remodelação óssea. Já o da pele é mais
curto por causa disso. Né? Mas isso, o que eu te comentava isso, porque na verdade, será que não é mais, não depende mais, não do colágeno do local, mas das células envolvidas com Sim, essa das células matriz. envolvidas, da Ou seja, arquitetura ali do isso. ambiente, tudo isso, com certeza. Na pele tem turnover e em outros locais é menor. Com Ou certeza. maior, né? Dependendo do... Agora, no seu modelo 2, no final também quase, você falou que você vai acompanhar... são ratos ou camundongos? Camundongos. Camundongos de 2 semanas até 20 semanas. Isso. Mas 20 semanas não seria pouco para ver envelhecimento? São mais ou menos 5 meses. 5 meses, sim. A gente poderia expandir um pouco mais, mas a princípio eu pensei nessa fase de 5 meses, porque os modelos tumorais que a gente usa normalmente, né, em artigos, a gente usa animais jovens, de 2 a 3 meses, né? Então a gente já descarta animais de 4 a 5 meses, já são considerados animais mais velhos, né? Eles já estão maiores, eles já têm um acúmulo grande de adipócitos, né? Esses camundongos. Então, inicialmente eu pensei em 20 semanas, mas claro que a gente pode expandir isso conforme a gente for analisando os resultados. Porque em geral nos trabalhos com histologia, biologia celular, utilizando ratos ou camundongos, se usa em geral 3 meses, considerado adulto, de 8 a 12 roedor, né? semanas. Mas 20 semanas seria mais ou menos 5 meses, ainda é um rato, Talvez ainda camundongo, um seja roedor novo, né? talvez possa digamos, um expandir um adulto, pouco entre mais. aspas. Sim. Teria que ser acho que um pouco mais. Então, só como sugestão para esse seu projeto, Sim. levar mais, talvez para, sei lá, 30 8, semanas, 9, né? ou mais, até 36, pelo menos. Tá. Não, na verdade, só isso. Eu já ia te perguntar sobre o projeto de extensão, que já a professora Marimélia explorou agora, e pelo tempo que você tem de doutorado e pela sua atividade, você não tem tanta experiência didática, mas é compatível com a fase da sua carreira, né? Que por sinal está muito bem, vem sendo nesse início muito bem construída, né? Então, parabéns. Obrigada. E é só isso, estou satisfeito. Obrigada. Hernandes? Silvana, eu prestei bastante atenção nas perguntas e respostas aqui, estou bem satisfeito com o desempenho da Juliana. Não tenho nenhuma pergunta para fazer para ela, não. Eu só gostaria de ressaltar o entusiasmo que eu vejo nessas pessoas da UFRJ, sempre muito animados com os projetos, com a pesquisa e com os projetos de extensão que são realizados. Eu sei que tenho muito orgulho aí da Universidade. A extensão tem crescido muito, né? Tem sido uma coisa... Então, eu fico muito feliz de vê-la engajada aí. Primeiro que você passou por 2 grupos bastante queridos, assim, para mim, e segundo, seu envolvimento com a extensão aí com os surdos, eu acho extremamente fantástico. Eu me lembro do trabalho da Vivian, acho que seria muito bom se tivesse continuidade. A Vivian é uma grande inspiração. E eu queria dizer também que uma das lições, né, mais importantes que eu aprendi nessa universidade, esses anos todos, né, é que a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode melhorar, a gente pode aprender coisas novas, desenvolver projetos novos. E um exemplo disso é o que está acontecendo na pandemia, né? Eu passei a estudar atividade antiviral de heparinas, coisa que eu nunca tinha nem procurado na minha vida. E eu acho que isso é super importante. Isso é o mais legal da universidade, né? A produção, né, do conhecimento mesmo. Né? É muito legal, realmente. Ok, então, se ninguém mais quiser fazer nenhuma pergunta,